Findo então este tempo de intervalo, convidamos os interessados a juntarem-se aqui a nós no auditório para seguirmos em frente com mais uma discussão, desta vez com a mira apontada ao mundo digital. E é ele que vai estar em destaque no próximo momento de conversa, mas desta vez para explorar os perigos que todos podemos estar sujeitos, empresas como cidadãos. A proposta que fazemos é então perceber qual o estado da cibersegurança, tanto no nosso país como também com um olho no resto do mundo. Para isso recebemos neste painel Gonçalo Batista, é diretor-geral da Inova Risk, também Ricardo Marques, Head of Consulting da S21Sec e finalmente Inês Castro Ruivo, advogada da PLMJ. A moderar esta Talk Ecoseguros, o estado da cibersegurança, estará Francisco Botelho, é o diretor do Ecoseguros. Muito bom dia de novo, muito obrigado pela vossa presença. Neste painel queremos discutir, ou debater, ou fazer o ponto da situação de como está a cibersegurança nesta altura, qual é a atualidade da cibersegurança. Para esse efeito, notámos que havia 3 áreas principais em que podíamos abordar o tema. Uma área jurídica, e daí temos convidado a doutora Inês Castro Ruivo, que é jurista da PLMJ, advogada da PLMJ, que tem experiência a lidar com estas situações. Que já agora aproveito para dizer que são situações de extrema gravidade, quer para as próprias seguradoras, quer para os próprios empresas de seguros em geral, que têm dados sensíveis dos seus clientes, quer queiramos, quer não, como são para os clientes das seguradoras, dos mediadores, dos corretores, que têm possibilidades de, além dos dados sensíveis, terem possibilidades de bloqueios de variada espécie e que podem ser levados a assumir responsabilidades um bocadinho inquantificáveis e que não estavam à espera. Para também ouvirmos a posição dos seguradores, convidamos o Dr. Gonçalo Batista, que é diretor-geral da Inova Risk, que, pelas ligações que tem ao mercado de Londres e aos clientes em Portugal, tem uma enorme experiência em novos riscos, em riscos emergentes, e tem estudado pelo menos há 3, 4 anos em profundidade este tema. E para descodificar realmente o estado do risco, convidamos o Ricardo Marques, que é chefe de consultoria da S21Sec, que é uma das empresas tecnológicas que está mais à frente e mais ligada aos problemas de cibersegurança em Portugal. E começaria pelo Ricardo Marques. Ricardo, é possível estarmos de uma forma mais sucinta possível, de saber qual é o estado atual dos riscos que vivem, não só nos termos abstratos, mas no seu dia-a-dia, as empresas e eventualmente os particulares, se for relevante. Bom dia, Francisco, e obrigado pela apresentação e agradeço o convite em meu nome e da S21Sec. Bom dia a todos e bem-vindos. Bem, explicando um bocadinho então, respondendo à pergunta do Francisco, o que temos visto em termos do estado de cibersegurança, e vocês de certeza que têm ouvido as notícias praticamente todos os dias, é que cada vez mais as empresas, de uma forma global, mas também especialmente em Portugal, estão a ser alvo de ciberataques. Não é? Nós ouvimos as notícias do Grupo Empresa, por exemplo, da Vodafone, mais recentemente da EDA, mas há um conjunto de entidades em Portugal a ser alvo de ciberataques. Portanto, o que nós vemos e a tendência que existe no momento e que também é a previsão para o futuro é que cada vez mais estes ataques sejam uma realidade, quer fora de Portugal, quer no nível global, como eu disse, quer no nosso país. Nós na cibersegurança costumamos fazer uma piada, que não é bem uma piada, mas costumamos dizer que só há 2 tipos de empresas ou 2 tipos de organizações, aquelas que já sofreram um ciberataque e aquelas que ainda vão sofrer. Portanto, e ainda há um terceiro tipo, que é aquelas que já sofreram e nem sequer conseguiram perceber ou conseguiram detectar que o sofreram e podem ter um atacante neste momento dentro dos seus sistemas, dentro das suas infraestruturas e que vai, mais cedo ou mais tarde, obviamente, vai atacar as infraestruturas, vai roubar dados, vai expor dados. Portanto, a cibersegurança, e respondendo aqui à questão especificamente, o estado atual é este. Portanto, estamos numa fase em que cada vez mais temos ataques, vamos ter ainda mais e as empresas têm que se preparar.
E há várias formas de se prepararem. Portanto, as empresas têm que, por um lado, prevenir, implementar mecanismos, soluções, tecnologias para prevenir os ciberataques, mas, por outro lado, também estarem preparadas para responder quando efetivamente forem alvo de um ataque. E a resposta passa desde ter sistemas de monitorização, como o SOC, já devem ter ouvido falar de sistemas que é o Security Operations Center, que permite monitorizar alarmística, monitorizar logs de sistemas e prever ou detectar um potencial ciberataque, e também mecanismos de resposta. Portanto, as empresas devem estar capazes de responder, serem capazes de recuperar no menor espaço de tempo possível para conseguirem ser resilientes. E aqui entra também, muitas vezes, aquilo que nós estamos a falar aqui, os seguros, os ciberseguros. Não é? Cada vez mais, vamos ter aqui especialistas a falarem sobre o tema, mas cada vez mais é importante também para as empresas pensarem um bocadinho, ok, se eu for alvo de um ataque, vou sofrer impacto financeiro, vou estar com o meu serviço parado durante algum tempo, para além de conseguir recuperar, se calhar é importante também ter este seguro, que de alguma forma vai compensar as empresas pelos danos que o ataque pode ter causado. Este é o estado que temos neste momento, e é aqui que as empresas têm que se focar. Prevenir, detectar, mas também conseguir responder atempadamente para conter os incidentes e para minimizar o seu impacto. Muito obrigado. Doutora Inês Castro Ruivo, um dos problemas que se levanta, e há uma zona de ignorância das próprias empresas, nomeadamente as que nem sequer deram por isso, que têm implicações, têm responsabilidade civil. Qual é que acha que é o estado de consciência das empresas em relação a esse risco? E qual é o caminho que a lei está a seguir? Está a haver um certo abandono das empresas atacadas à sua sorte? Ou tem havido uma compreensão para que as empresas estavam desprevenidas e desprotegidas? Qual é o ponto da situação? Aquilo que nós observamos é que ainda há empresas em diferentes velocidades, e olhamos para certos setores que naturalmente são mais maduros, e todos sabemos quais são: o setor bancário, o setor das telecomunicações, também dos seguros, mas naturalmente há um tecido empresarial, que é a maioria do nosso tecido empresarial, que está numa fase ainda de consciencialização quanto aos riscos da cibersegurança e quanto àquilo que tem que ser feito numa vertente de prevenção, como dizia o Ricardo. E eu acho que aqui, pegando naquilo que o Ricardo disse, o trabalho do advogado é um bocadinho na mesma lógica. É numa lógica de prevenção, de aconselhamento quanto às obrigações legais, qual é que é o quadro jurídico, o que é que cada empresa tem que ter um plano de segurança, que tipo de incidentes é que tem que notificar, e depois, no momento em que as coisas acontecem, obviamente apoiar o cliente da forma mais rápida e mais serena possível, quanto às obrigações de notificação, às autoridades que sejam competentes, Centro Nacional de Cibersegurança, Comissão Nacional de Proteção de Dados, e guiar o cliente nesse caminho, no fundo, da mitigação do risco. Bem. Gonçalo Batista, e as seguradoras, como é que estão no meio desta situação? Estão a aceitar, de facto, os riscos? Ou estão a aceitar só algum tipo de risco, aquele, digamos, o mais fácil? Bom dia, muito obrigado pelo convite também ao Ecoseguros. É um prazer enorme estar aqui a falar sobre este tema, e é muito difícil dar uma resposta sim ou não a essa pergunta, aliás, como muitas outras, mas pronto, vou tentar ser o mais objetivo possível. Hoje em dia, se pensarmos em todos os seguros que são disponibilizados pelo mercado segurador, os seguros de riscos cibernéticos são a dor de cabeça número 1 de todo o mercado. Podemos pensar em catástrofes naturais, alterações climáticas, atos de terrorismo, o que quisermos. O que hoje mais medo põe aos grandes grupos seguradores e resseguradores são os seguros de cibersegurança. Isto tem muito a ver com a lógica macroeconómica do mercado segurador, não é? Nós, ao longo dos tempos, o mercado segurador foi encontrando fenómenos para os quais não pode dar resposta, porque a severidade, quando acontecem, o exemplo mais fácil de se perceber são os atos de guerra, não é? O mercado segurador não pode segurar guerras porque a destruição é tão massiva. Temos aqui um exemplo da Ucrânia, né? Mas se fosse um fenómeno mundial, seria tão massivo e estamos naquela fase em que ainda temos algum receio que os riscos cibernéticos se possam tornar um desses fenómenos. Por um lado, temos uma atividade criminosa que aumenta imenso de ano para ano, e embora já esteja num ciclo mais ou menos maduro, vemos ainda um crescimento gradual todos os anos
não só do número de ataques, mas até mais do custo médio de cada ataque. E os dados são... A Scores todos os anos faz um estudo, a seguradora que nós representamos em Portugal, sobre o estado da nação dos riscos cibernéticos. A percentagem de incidência, portanto, a frequência de sinistros, se lhe quisermos chamar, de riscos cibernéticos, subiu de 43% o ano passado para 48% este ano. 48% é imenso, significa que em cada 2 empresas, uma sofreu qualquer tipo de ataque cibernético. Seja mais inofensivo, seja mais gravoso. E, portanto, isto em empresas muito grandes tem um impacto económico brutal, o que por si já é uma dificuldade para o mercado segurador, e nos últimos anos temos assistido, e muitas das pessoas que nos estão aqui a ouvir e que trabalham no setor, têm assistido certamente a dificuldades em segurar grandes capitais seguros para grandes empresas, o que antigamente se repartia por 1 ou 2 seguradoras, hoje em dia está espartilhado em imensas seguradoras e mesmo assim não se consegue segurar tudo e, portanto, isto tem um problema que obriga os clientes a reterem mais risco e, portanto, ao reterem mais risco tem também uma preocupação acrescida, como é óbvio. Mas o que há alguns anos assistimos, que era uma preocupação que estava muito centrada nos grandes riscos, atualmente é extensível também às PMEs. O risco cibernético, por ser um risco informático, não é um fenómeno local, e, portanto, é um fenómeno com um potencial sistémico brutal e nada nos impede que nós, de um dia para o outro, acordemos e tenhamos centenas de milhares de sinistros para regularizar, porque houve um ataque em grande escala. Tivemos, aliás, um exemplo há não muito tempo, com o Log 4 APAS, que foi encontrada uma vulnerabilidade num software que é usado por uma quantidade enormíssima de empresas e que era ali uma brecha e que foi assim o primeiro não, mas se calhar o mais forte cisne negro que se apresentou assim nos últimos tempos. Portanto, em termos de mercado segurador, as coisas estão difíceis. A criminalidade é cada vez mais sofisticada e, portanto, os requisitos que as seguradoras precisam para estar confortáveis com o risco são cada vez mais pesados, não só ao nível dos mecanismos de prevenção, mas também de mitigação, aqui um pouco como o Ricardo falava, e, portanto, são 2 vertentes que são completamente imprescindíveis, porque mesmo que a prevenção seja ótima, nós sabemos que a probabilidade de haver uma ocorrência é bastante razoável e, portanto, que o sinistro, mesmo se pegarmos só nas empresas que têm as melhores práticas, eles acontecem à mesma, portanto, é inevitável que um dia vai acontecer e é preciso ter bons mecanismos para minimizar a perda, enfim, desde os mais conhecidos, de pôr backups mais longos que possam ser usados, os backups estarem cada vez mais offline, que é para não poderem estar acessíveis à atividade criminosa, encriptados, claro, mas hoje em dia já há também receios, isto depois é o jogo do gato e do rato, não é? Em que nós temos alguns receios da computação quântica, que no fundo é uma evolução dos computadores para um sistema mais inteligente. Hoje em dia, um hacker se calhar consegue interceptar registros, mas eles estão encriptados e não consegue fazer nada com eles, mas pode ter-os ali guardadinhos durante 10 anos e daqui a 10 anos se calhar já vai conseguir aceder a esses dados que estavam encriptados, porque já vai haver tecnologia para desencriptar. E, portanto, tudo isto, não quero ser aqui demasiado negativo, mas é um rol de preocupações enormes para o mercado segurador. Do lado dos clientes, notamos, e aqui falo um pouco mais do panorama internacional, o estudo que nós fazemos é a nível internacional e fazemos-lo em vários países onde temos escritório presente, as notícias são maioritariamente positivas no sentido que já há uma grande consciência do risco. Isto depois pode não ser completamente verdade para Portugal, onde as coisas normalmente chegam, mas chegam mais tarde, e, portanto, os processos de consciencialização demoram mais tempo a maturar, mas dos empresários que entrevistámos em imensos países, portanto, Estados Unidos, Inglaterra, vários países da Europa Central, na vizinha Espanha, a segurança cibernética é a preocupação número 1 hoje dos gestores em 7 dos 8 países onde fizemos este inquérito. Portanto, acima de pandemia, acima de preocupações macroeconómicas, e se a economia vai crescer ou não, e se a minha base de clientes vai descer ou não, os riscos cibernéticos aparecem como uma preocupação número 1. Isto trouxe 2 tipos de atuações completamente dispares em 2 tipos de segmentos diferentes. Temos hoje as grandes empresas com sistemas muito robustos e com investimentos brutais, do investimento total das empresas em IT, que hoje em dia é imenso, mais de 20% em questões de segurança, e portanto esse é um dado claramente positivo. Isto passa-se maioritariamente nas grandes empresas, as PMEs, até por causa da pandemia e do aumento do teletrabalho, da generalização e em grande escala, vimos muito
a transferência dos servidores locais para servidores que hoje em dia estão numa base cloud. E nós temos muito generalizado clientes a usarem, não vou dizer aqui os nomes para não fazer publicidade às empresas de IT, mas estão muito generalizados nas grandes empresas de informática e noutras. Os clientes subcontratam os seus servidores a empresas que já têm o pacote de segurança montado e, portanto, para uma pequena empresa há ali um fator de confiança adicional. Mas pronto, é claro que da atividade criminosa, os criminosos também têm consciência disto, não é? E, portanto, assistimos pela primeira vez em 2022, o primeiro ponto de entrada da atividade criminosa nos clientes passou a ser servidores que estão estabelecidos numa base cloud, que têm uma belíssima segurança, mas pronto, nada é uma certeza que hoje temos, não há sistemas infalíveis. E, portanto, mesmo que tenhamos todos os mecanismos certos, mesmo que tenhamos, enfim, consegue-se aceder a atividades criminosas, aceder a servidores da NASA e de outras entidades que gastam bilhões de euros. O Ricardo falou aqui de algumas grandes empresas portuguesas que têm orçamentos gigantescos de segurança informática e, portanto, isso não é suficiente. E é muito importante ter essa consciência. E, portanto, prevenção, mitigação e depois outros fatores complementares, como tudo, não é? Contratar também bons serviços jurídicos, contratar uma boa apólice de seguros. Tudo é importante e tudo faz parte de um puzzle que é essencial para se gerir melhor este risco, que é em termos de, como estava a dizer, em termos do mercado segurador, é uma grande dor de cabeça. Ricardo, havia, pelo menos há uns anos, eu tenho que pôr a hipótese de estar desatualizado, houve uma altura em que já não... Normalmente os hackers atacavam por falha humana. Havia portas abertas que as pessoas, por negligência, por distração, por ignorância, deixavam abertas. E o que eu começo a notar nos tempos mais recentes é que as falhas já entram pelos sistemas, independentemente das pessoas. Estarei certo nesta análise. Onde eu quero chegar também é às responsabilidades, o que é das máquinas, Sim. O que é do software e o que é das pessoas. E se há uma distinção legal e se há uma distinção no risco em relação a essa repartição de responsabilidades. Sim, por acaso é um tema muito interessante. É assim, a realidade é que há várias formas de entrada e claramente as vulnerabilidades nos sistemas é uma delas, não é? Por exemplo, há alguns ataques a sistemas cloud em que havia claramente vulnerabilidades nos sistemas que foram exploradas, mas todos os estudos indicam e dizem que hoje em dia continuam a ser cerca de 90% dos ataques com sucesso começam a atacar pelas pessoas. Porquê? Nós temos, todos os tops de ataques falam sempre no phishing, no ransomware, no malware, tudo isto são ameaças que atacam diretamente as pessoas. Porque o que acontece hoje em dia, e continua a haver aqui grandes diferenças, como já foram faladas, há um conjunto de empresas, e há empresas grandes em Portugal, em áreas da banca, áreas mais tecnológicas, que claramente apostam na segurança, têm um orçamento muito grande na segurança, portanto isto já é uma preocupação e já têm implementados programas de consciencialização para as próprias pessoas, mas continua a haver um conjunto de empresas em que a segurança ainda não é uma realidade. Já estão conscientes que existe, mas ainda não há um budget, se calhar a segurança ainda é uma responsabilidade do IT, não há uma área nem uma equipa responsável de segurança, não há, por exemplo, esta preocupação de formação das pessoas e o que nós vemos é que muitos destes ataques, mesmo alguns dos ataques mediáticos que passaram aí nos meios de comunicação social, o ponto de entrada foram as pessoas. Porque é muito mais fácil, por exemplo, eu enviar um e-mail de phishing, tipicamente, para um conjunto de pessoas, que até consigo encontrar facilmente os contactos, ou no Facebook, ou no LinkedIn, portanto, recolher um conjunto de contactos de algumas pessoas, de uma empresa específica que eu quero atacar, e enviar um e-mail para aquelas pessoas, com um link, onde elas, por exemplo, dizendo, olha, tem que mudar a sua password do e-mail, em 24 horas porque a conta está a expirar. E a realidade é que a maior parte das pessoas, se não tiver, não é por mal, muitas vezes é porque não tem consciencialização, não tem awareness destas temáticas, facilmente clicam no link e dão as credenciais. Para um atacante é muito mais fácil fazer isto do que tentar ir aos sistemas, ver as vulnerabilidades que tem, tentar fazer brute force de password. Portanto, se podem contactar uma pessoa por um meio simples, que é o e-mail, às vezes mesmo por um SMS ou mesmo por telefone,
é muito mais fácil obter as credenciais assim do que andar a testar até conseguir fazer o ataque com uma credencial. Portanto, hoje em dia ainda continua a ser um dos grandes pontos de entrada. Portanto, o ransomware também é daqueles tipos de ataques e alguns dos casos que têm aparecido também estão muito relacionados com o ransomware. Portanto, no fundo, o ransomware é atacar alguém, instalar um software que encripta os dados no PC e proíbe o acesso aos dados no PC e nas bases de dados onde elas possam estar espalhadas também, nos diversos sistemas. Portanto, e depois o que o atacante faz é pedir um resgate para a pessoa, a empresa, a organização conseguir recuperar aqueles dados. Portanto, e a realidade é que, tipicamente, estes ransomwares entram sempre pela pessoa, ou porque clicou num link, fez download de um ficheiro que não devia e instalou, ou porque acedeu à internet e foi ali um site onde lhe apareceu um pop-up a dizer: olha, detectamos que o seu PC tem vírus, por favor, carregue aqui para fazermos a verificação e a remoção do vírus. Quando na realidade a pessoa carrega, aí nesse momento é que está a instalar o vírus e é que está a ser atacada. Portanto, claramente, as organizações têm que pensar na proteção dos sistemas, mas muito também na proteção das pessoas. E a proteção das pessoas passa por consciencializá-las, dar-lhe formação, dar-lhe awareness, testá-las frequentemente, por exemplo, fazer um teste de phishing a cada 3 meses, a perceber como é que as pessoas estão a reagir, se estão a aumentar a maturidade da consciência das pessoas dentro da organização. Portanto, tudo isto é importante também. Portanto, não só apostar na segurança dos sistemas, mas também, e muito, muito mais também, apostar na segurança das pessoas e na consciencialização das pessoas. Inês, já vimos que pode haver aqui uma grande responsabilidade da pessoa que trabalha na empresa. E a responsabilidade dos danos causados por um ataque são da empresa. Mas depois pode haver um direito de regresso em relação ao seu funcionário. Quer dizer, há aqui uma separação de responsabilidades. Em primeiro lugar, o que eu gostaria de frisar é que há efetivamente consequências do ponto de vista regulatório. Todas as empresas têm que ter medidas de segurança técnicas e organizativas e, portanto, isto não é um conjunto de obrigações aplicável apenas a grandes empresas, a todas as empresas e, em particular, enfoque àquelas que trabalham com dados pessoais e que são praticamente todas, portanto, mesmo que não tenham clientes diretos ou só trabalhem para empresas, têm certamente dados de colaboradores e, portanto, aí há um nível mínimo de segurança que tem que ser garantida e o incumprimento dessas regras básicas pode ir até aos 20 milhões de euros, isto para não falar do regime jurídico do ciberespaço, que se aplica a determinados setores e empresas e que também tem coimas bastante assinaláveis, mas, como dizia Francisco, de facto, em primeira linha há uma responsabilização da empresa. O que acontece muitas vezes é que estas empresas têm regras, têm políticas internas, nomeadamente fazem sessões de formação sobre cibersegurança, sobre proteção de dados, têm políticas internas quanto à utilização do computador, do telemóvel, da internet e, portanto, podemos estar perante uma violação destas regras internas por parte do trabalhador e isto trará consequências, nomeadamente a nível disciplinar e até do ponto de vista indenizatório. E, portanto, há aqui 2 níveis. Normalmente quem dá a cara é a empresa, mas nós, enquanto colaboradores, temos que ter essa sensibilidade de proteger a informação da empresa, ou seja, não só proteger a nossa informação enquanto cidadãos em casa, mudar as passwords, etc., mas no contexto empresarial, cumprir as regras internas. E isso é muito importante, porque de facto pode haver uma responsabilização do trabalhador. Ainda quanto às consequências e quanto ao papel do seguro, eu gostava de trazer luz aqui a um lado do seguro que se calhar não é muito visível, porque efetivamente um incidente de segurança, um data breach, tem custos. Tem custos. Pessoal da IT são custos. Se calhar comprar um kit forense e se calhar o kit forense às vezes tem que vir de avião de um dia para o outro porque é uma situação emergente, tem custos. E portanto há aqui uma série de despesas e aqui naturalmente o seguro poderá assumir um papel relevante. Mas há um outro papel do seguro que nós na nossa prática vemos e que é muito importante, sobretudo para as pequenas e médias empresas, e que é ver o seguro, sobretudo nestas matérias de proteção de dados e ciberrisco, como uma vantagem competitiva. Quando estas empresas contratam com as grandes, é um grande fator de conforto a existência de um seguro. Tipicamente, o cliente vai querer que o prestador de serviços assuma toda a responsabilidade pela perda de informação, por eventuais vulnerabilidades que a sua informação sofra.
enquanto está nas mãos do prestador de serviços. E, portanto, aquilo que vemos nas negociações e até na própria escolha do fornecedor passa muito por apresentar aquilo que são garantias suficientes, e o seguro é uma garantia interessante e que muitas vezes pode fazer a diferença entre contratar e não contratar, porque passa de facto uma mensagem de confiança e de que, sem prejuízo da prevenção, o nosso prestador de serviços também está preparado para a ocorrência destes ataques maliciosos. E depois, uma última palavra para falar um bocadinho daquilo que são os novos riscos, porque este tema da cibersegurança todos os dias nos traz ataques mais sofisticados e mais complicados. E estas apólices são naturalmente de uma grande tecnicidade e muita complexidade e, portanto, reforçar a importância de serem vistas por juristas qualificados e especialistas nestas matérias. Bem, obrigado. Só para dizer, então, vão ser as seguradoras que vão ter que avaliar também as empresas, quer dizer, acabam por ter que absorver um conhecimento, uma peritagem prévia de grande valia, não é? De grande investigação. Portanto, isso faz necessariamente um seguro caro ou precisar de alguma dimensão para poder ser viável. Há duas dimensões, se calhar mais uma vez, duas dimensões diferentes, e que tem a ver um bocadinho com a separação das realidades das PMEs e das grandes empresas. O seguro começa a ser visto cada vez como um bem imprescindível na cibersegurança, porque está em última linha, e portanto, se tudo o resto falhar, é preciso pagar indenizações, é preciso o acesso a vários serviços complementares. Falava-se aqui um pouco da questão jurídica, isso pode responsabilizar terceiros ou não, mas o que se passa é que quando sofremos um ataque, seja um ransomware, seja outro, estar paralisado numa discussão jurídica, quaisquer dias são uma imensidão de tempo, não é? Portanto, a falar de empresas que estão muitas vezes sem acesso ao seu servidor. Hoje em dia, sem informática, não conseguimos fazer quase nada e, portanto, há várias dimensões que concorrem para a solução do problema e que são, até, em alguma medida, quase independentes, mas têm todas que resolver, não é? Há discussão jurídica que é preciso ter, é preciso restaurar sistemas, é preciso, se calhar, uma comunicação efetiva com os clientes para assegurar que os dados pessoais não foram comprometidos e, portanto, tudo isso é muito importante. Em relação à pergunta que me colocava, já começa vai ser cada vez mais impossível contratar um seguro de cyber, a não ser as empresas muito pequenas, que é uma realidade muito distinta, comprar um seguro de cyber sem muito boa informação sobre as proteções que se tem, proteções e mecanismos de mitigação, e portanto, as empresas pequenas têm alguma dificuldade ainda em conseguir reunir toda a informação que é necessária. Porque à medida que a criminalidade aumenta, as seguradoras não podem correr o risco de haver procedimentos básicos que não estão cumpridos, né? Falava-se dos backups, dos fatores de multi-autenticação, da proteção de testes de penetração aos servidores e determinados IPs. Portanto, tudo isso é imprescindível para saber se estamos perante um cliente robusto, porque mesmo nos robustos temos uma porcentagem de incidência grande de sinistro, e, portanto, nos outros é dramática, é uma coisa que tende para um sinistro quase certo, e, portanto, a resposta é assim. Em relação às grandes empresas, já se nota alguma redução de limites contratados, e é difícil dizer se é por causa do preço, se é por causa do mercado, são dois fatores quase simultâneos. Não há nenhuma seguradora hoje em dia que queira segurar uma empresa de grande dimensão com capitais enormíssimos, e, portanto, cada uma segura 10 milhões, e, portanto, nós, para conseguirmos segurar 50 milhões de euros, que não é muito para uma grande empresa, não é? Estamos a falar de uma paralisação que custa infinitamente mais do que 50 milhões de euros. E, portanto, já temos que recorrer a muitas seguradoras especialistas, e não há assim tantas no segmento das grandes empresas. E depois os requisitos de informação, mais da informação de segurança informática, são imensos. Mas aí não é um problema tão grande, porque, de facto, as empresas grandes já investem muito em segurança. E, portanto, nunca é a ótima, aquela que as seguradoras querem como o cenário ideal, mas já vamos tendo sistemas muito robustos e, portanto, a preocupação passa menos por aí. Outro fenómeno, se calhar, curioso e que ilustra bem que estamos perante um fenómeno completamente global. Nós, se avaliarmos as realidades de país para país, elas são muito semelhantes. E, portanto, o que se passa no mundo das seguranças e da criminalidade nos Estados Unidos, ou da Inglaterra, ou da vizinha Espanha, ou de outro país da Europa Central,
enquanto que em termos de outro tipo de seguros, seja de responsabilidade civil, seja de outras áreas, temos realidades muito diferentes de país para país. No cibernético não, são máquinas na internet a tentar furar sistemas de segurança de empresas e que olham cegamente, não querem saber se a empresa é americana, se é portuguesa, se é asiática, e portanto é um fenómeno completamente global, e vemos percentagens de ataques muito semelhantes de país para país. Dentro dos vários tipos de ataques, depois, se formos ler especificamente as incidências do phishing, as incidências de ransomware, elas também são muito semelhantes de país para país. O que muda depois são algumas realidades que têm a ver com a jurisdição dos países, não é? Estamos, por exemplo, em Portugal, por exemplo, é proibido pagar um resgate, não é? E, portanto, há países onde não, e portanto muitas empresas acabam por ceder e por pagar o resgate, porque é uma forma fácil de libertar os servidores, porque é dramático hoje em dia, não conseguimos viver sem informática, e portanto ter a empresa parada uma semana que seja é um drama imenso e tem consequências no limite da própria solvabilidade da empresa, mas questões reputacionais, não é? Eu não posso ter os sistemas permanentemente em baixo e os clientes a telefonar-me e eu a ter que gerir a situação em termos de comunicação para dizer lamentamos, estamos com o servidor em baixo, não podemos responder. Já não existe. O mundo hoje é tudo imediato, é tudo rápido, e portanto há perdas em muitas dimensões que são insuportáveis para as seguradoras, para os segurados, aliás, perdão. E portanto a consciência existe e a compra está, na grande maioria dos países, mais ou menos generalizada. Apesar das dificuldades de preço e de requisitos de informação e de requisitos de segurança, apesar de tudo, vai-se comprando, sim. Ricardo, uma situação que havia, não sei qual é a situação agora. Aqui há uns anos e até há pouco tempo, era possível aos hackers atacar e, por mais que se investigasse, a certa altura chegava-se a um beco sem saída e não se conseguia responsabilizar criminalmente ninguém. Que é uma coisa estranhíssima, porque muitas pessoas têm pegadas na internet que gostavam imenso, até coisas mais simples, gostavam imenso de se livrar e não conseguem. E é isso que me faz alguma confusão. Acha que nesta altura, no ponto de vista de criminalização, estamos mais perto de ser dissuasores para um hacker, porque ele sabe que por uma questão de tempo vai ser apanhado, ou estamos mais distantes? Ou seja, o hacker está mais defendido, está mais seguro do que nunca chegarão a ele. É assim, obviamente nós já vemos alguns casos, até aparecerem na televisão, de hackers que são apanhados e que foram levados à justiça e que estão presos, mas a realidade continua a ser muito semelhante, ou seja, um atacante que queira atacar sem ser detectado continua a conseguir fazê-lo. Não é? Um atacante que quer atacar não vai usar o seu PC pessoal, o seu IP, para atacar uma empresa, para atacar um servidor. Obviamente que vai se ligar a algumas redes que são redes na Dark Web, redes Store, portanto são redes que estão camufladas. Portanto, ele acaba por estabelecer uma ligação incógnita com uma rede que nem sequer está em Portugal, estará num país onde nem sequer é possível legalmente ir buscar a informação, perceber quem é que fez aquela ligação, e ataca a partir dessas redes. Portanto, continua a ser muito fácil para um atacante estar completamente protegido e passar incógnito nos ataques. Portanto, e a realidade que nós temos cá é que grande parte dos ataques que acontecem, e muitos até podem não ser pessoas de Portugal a atacar empresas portuguesas, não é? Podem ser pessoas de outros países, e nós vemos, por exemplo, hoje em dia a realidade aqui com a guerra da Rússia com a Ucrânia, que cada vez mais estes ciberataques relacionados com o cyberwarfare acabam por acontecer também, e temos, se calhar, por exemplo, a Ucrânia a atacar a Rússia a retaliar para os Estados Unidos, mas pode retaliar também para qualquer outro país. Eu diria que mesmo sendo um ataque feito por alguém português a atacar uma empresa portuguesa, é difícil de detectar. Se for um ataque de alguém fora de Portugal, num destes países, da China ou de outro país, é ainda muito mais difícil de atacar. Portanto, nós não temos visto muito, vimos alguns casos mediáticos, é verdade, mas não se vê muito em casos específicos, daqueles ataques que existiram recentemente, conseguir-se chegar ao atacante. E muitas vezes, mesmo quando se consegue ter algum indício de quem pode ter sido, se calhar há ali um ponto em que chega à justiça, chega às forças que têm que investigar, e também muitas vezes não existe nem conhecimento, nem capacidade de pessoas do lado destas forças para conseguirem pegar naquela informação e fazerem uma investigação mais efetiva e conseguirem efetivamente chegarem a quem atacou. Eu diria que, com salvo raras exceções, é muito difícil saber quem é que fez, de onde, como. Portanto, os atacantes continuam a saber que conseguem fazer este tipo de ataques e criar este tipo de ameaças e permanecer incógnitos e não serem apanhados. Inês, e não sei qual é
a história das penas já estabelecidas, qual é a capacidade de culpa. Quer dizer, eu estou sempre naquela situação não do castigo, mas da dissuasão. Não é? Será que colocar um hacker na prisão sem computador, isso consegue-se assegurar, sem computador durante 10 anos é suficiente para que ele não tenha mais cuidado? E se existe, as penas são adequadas, são aplicáveis, têm algum efeito dissuasor? E pegando naquilo que o Ricardo disse, nem sempre conseguimos identificar os infratores. Posto isto, este tipo de ataques ou até a utilização indevida de informação que chega às nossas mãos, de uma forma casual, é crime. E, portanto, sem dúvida, há penas e há pena de prisão e há aqui uma série de consequências associadas a este tipo de criminalidade. Onde é que nós temos que atuar? E onde é que a União Europeia está a atuar? Precisamente em face daquilo que foi dito. Estas ameaças são ameaças transfronteiriças. E, portanto, aquilo que a União Europeia tem promovido e tem transmitido para que seja replicado em cada Estado-membro, o objetivo é elevar o nível de maturidade da segurança das redes e da informação e dos sistemas de informação e atuar nessa vertente da prevenção. Porque temos que estar todos no mesmo nível de maturidade, porque não estamos só a atacar Portugal ou às vezes há ataques setoriais que podem afetar vários países e, portanto, agora, neste momento, o esforço está na modernização do quadro legislativo. Nós tínhamos a diretiva NIS e agora vamos ter uma segunda diretiva sobre exatamente a segurança das redes e dos sistemas de informação, para elevar esse nível de maturidade. Aliás, o Centro Nacional de Cibersegurança tem feito um trabalho incrível de consciencialização dirigido a todo o tecido empresarial e o foco está aí, porque provavelmente às vezes parece-nos que o ataque está na África do Sul, mas na verdade os atacantes estão no Brasil e, portanto, se perdermos muito tempo nisso, devíamos provavelmente dedicar mais tempo à prevenção e à adoção das medidas que neste momento ainda estão em falta, porque não temos um estado de maturidade muito elevado, e acima de tudo à formação e à consciencialização dos utilizadores. Os incidentes que vi e que tiveram bastante gravidade, notificados à Comissão Nacional de Proteção de Dados, etc., são incidentes que começaram muitas vezes num utilizador. E, portanto, às vezes basta um disco externo, uma pen, o extravio de algum device e isso é suficiente para pôr em causa a confidencialidade da informação de milhões de clientes, por exemplo. Só vou dizer, o que é que os seguros podem ajudar nesta batalha? Ajudam em muitas dimensões, não é? Se pensarmos numa pequena empresa que se calhar não tem ao seu alcance tantos meios de diagnóstico, de conseguir olhar para dentro e eles próprios a perceberem-se das suas fragilidades, não é? Portanto, para um lado tem um parceiro que ajuda a fazer esse trabalho de avaliação, seja através da utilização de sites que testam a robustez dos vários IPs do cliente, seja através de questionários que avaliam se há boas práticas ou não do outro lado e, portanto, há esse trabalho de consciencialização, independentemente depois do processo resultar numa compra ou não do seguro. Portanto, nesse aspecto preventivo, acaba por ser um parceiro de segurança. Depois, o espectro de coberturas é muito alargado e, portanto, garante quase tudo o que possa ser relevante perante um ataque, não é? Porque dá o serviço e, portanto, o que é mais importante em primeira linha não é tanto a consequência financeira, mas é estancar a torneira, não é? E ter a certeza que os sistemas são repostos o mais rapidamente possível em funcionamento, e isso é feito porque é um serviço que está agregado ao próprio seguro, com os chamados SOCs que o Ricardo falava há pouco, que são, no fundo, são centros de auxílio para repor rapidamente os servidores em funcionamento nestas questões de segurança. Tem os bons seguros, pelo menos têm também depois de serviços jurídicos para ajudar o cliente a dirimir não só a questão de perda de dados, se houver, ou outras questões do ponto de vista jurídico, estamos aqui fora de algumas, da discussão de responsabilidades e, portanto, indemnizações a terceiros, seja pela perda de dados, seja por outros eventos. Temos a questão da paralisação do negócio. Os seguros, hoje em dia, avaliam
se uma empresa tiver 100 sistemas e tiver 100 a operar, X número de dias, tudo isso é quantificável e indemnizável, e portanto é mais uma cobertura que se dá para além das indemnizações várias que podem resultar deste processo, e depois noutras geografias até o auxílio na negociação com raptors e em cooperação com os polícias de investigação, se estivermos perante um ransomware, e portanto as áreas de atuação são imensas e respondem perante quase todos os problemas que um ataque cibernético pode ter, sem dúvida. Ricardo, para terminar, nos diga só, estamos mais perto dos hackers ou estamos mais longe, globalmente? É assim, nós andamos sempre atrás dos hackers. Portanto, eles é que despoletam, eles é que definem ou criam novos tipos de ataque, e a cibersegurança e as organizações andam sempre atrás do prejuízo. Portanto, nós temos que estar sempre a acompanhar os hackers, obviamente, mas eu diria que dificilmente algum dia vamos chegar ao nível deles, porque quando conseguirmos estancar um tipo de ataque, quando conseguimos parar um tipo de ameaça e ter resposta para aquele tipo de ameaça, eles inventam outra forma de nos atacar. Portanto, é difícil estar ao nível deles, mas temos que andar sempre atrás deles e temos que garantir que vamos tapando os buracos, por assim dizer, não é? Que eles vão criando ou que vão criando novas formas de entrar e novas formas de atacar as empresas. Muito obrigado. Eu penso que a proposta era chegar ao estado da cibersegurança, porque eu penso que a grande conclusão é que temos que fazer isso mês a mês, porque tudo isto é muito evolutivo e ainda estamos na fase inicial desta guerra. De qualquer forma, agradeço muito à Inês Ruivo, que nos disse, que já nos deu alguma garantia de que o direito e as leis estão a enquadrar o problema bem, não estão a anos-luz. O Gonçalo Batista também nos disse que as seguradoras estão prudentemente, mas cada vez a avançar para umas soluções mais democráticas, que sirvam a pequenas e médias empresas à sua escala, e não só as grandes. E o Ricardo também nos acabou por dizer que já várias etapas desta batalha já foram ganhas, mas que todos os dias surgem novas frentes. Portanto, se calhar é aí que a guerra vai ser eterna, não é? Essa guerra nunca vai acabar. Por isso, a única solução é mesmo estarmos a agir dia após dia e cobrir isso. Muito obrigado pela vossa presença e por terem enriquecido aqui o primeiro Fórum Nacional de Seguros, e até breve. Muito obrigado. Obrigado. Encerramos assim a parte da manhã deste Fórum Nacional de Seguros. Retomaremos os trabalhos às 2h30 da tarde. O almoço será livre. Se quiserem juntar-se a nós no fundo lounge, poderão fazê-lo para também almoçar, se assim estiverem interessados. Encontramos-nos então às 2h30 para os painéis da tarde. Obrigado.